Olá pessoal, vamos mergulhar mais um pouquinho em busca da verdade. Como nós tivemos agora a Páscoa e eu recebi muita mensagem no WhatsApp do pessoal falando que Jesus morreu, né, para nos salvar. E eu queria tentar mostrar para todo mundo que não é bem por aí o caminho, tá? Jesus realmente morreu na cruz, né? Foi crucificado por intolerância do Sinédrio, que seria um pessoal naquela época político e religioso ao mesmo tempo, tá? Que mandavam. E o pior assim, que a população também, muita gente já sabia que ele fez muitos milagres, mas se renderam àquele auê todo que estava, né, para crucificá-lo. Né? E lógico que pela perseguição que teve, os próprios discípulos ficaram com medo, né, de repente falar que participou, que estava junto, né, e que seriam presos, seriam crucificados também, né? Então os discípulos também procuraram fugir, né? E deixaram praticamente Jesus quase que só, né? Lógico que houve algumas exceções de alguns que estiveram presentes, estiveram junto, a mãe dele e outros, né? Então veja bem, não era necessário que ele morresse na cruz, tá? Só que tem um detalhe, quando naquela época o Sinédrio achou que com a morte dele acabava tudo aquilo, desaparecia, né? E nós já estamos há 2000 anos ainda falando de Jesus Cristo como eu estou falando aqui agora, né? O grande mestre Jesus Cristo. Então, o tiro saiu pela culatra. E saiu pela culatra por um motivo maior ainda. Por quê? Porque ele ressuscitou. Apareceu para mais de 500 pessoas. Né? E é uma coisa inédita, né, no mundo terra, isso. Então, inédito até hoje, né? Quer dizer, não tem mais alguém que de repente ressuscitou. Né? Então, poderia não ter acontecido dessa forma. Poderia ter sido de uma outra forma, de uma outra maneira. Né? Ele viveu até 33 anos, poderia viver o dobro, 66 ou até mais. E o quanto é que nós íamos receber de ensinamentos de Jesus. Né? Agora veja bem, o pouco de ensinamento que ele deu durante 3 anos, nós temos dificuldade de compreender, de aplicar, de viver isso. Né? E essa ilusão de que assim, nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz por nós. Né? Se a gente permanece com essa ilusão, nós achamos que assim, eu acreditando em Jesus eu já estou salvo. E não é bem por aí, o caminho não é esse. Né? Você vê que são 2000 anos se passaram e quantas coisas tenebrosas acontecem. Né? Por que eu digo essas coisas tenebrosas? Porque mesmo aqueles que estão envolvidos na religião, né, seja católico, seja espírita, seja umbandista, seja evangélico, né, infelizmente não compreende a mensagem e faz coisas absurdas, totalmente absurdas. Tá? Se realmente ele tivesse, naquele momento, pago nossos pecados, nós teríamos hoje uma evolução espiritual muito grande. O que, na verdade, não acontece. A evolução ela é individual, é de cada um, não é coletiva. Uma outra coisa, nesta época, com a lei de Moisés, quando você cometia um pecado, você poderia pegar um carneiro, né, que não tivesse nenhuma, fosse totalmente branco, por exemplo, né, e você poderia oferecer aquilo no Sinédrio
para que aquele pecado que você fez fosse perdoado. Tá? Então, dentro desse conceito, é como se Jesus, né, foi oferecido para os nossos pecados serem perdoados. Tanto é bobagem isso com relação a Jesus, como é bobagem com relação a você oferecer um carneiro para perdoar seus pecados. Na verdade, o que acontecia era lá no Sinédrio que eles tiravam o sangue lá do carneiro na hora, né, sacrificava ele, e depois vendiam partes desse animal, né? Por isso que Jesus foi contra as mesas dos cambistas, que eram aqueles que ficavam lá, com uma pombinha branca, um animal sem nenhuma mancha e tal, quer dizer, era um comércio. E o Sinédrio, na época, aproveitava isso para fazer dinheiro. Tanto é que eles eram ricos, né? O pessoal que participava do Sinédrio eram ricos. Então, infelizmente, nós pegamos essa tradição da lei de Moisés como se Jesus foi morto, crucificado, em prol dos nossos pecados. Sabe? Não é por aí. Tanto é que a religião católica prega o quê? Que você tem que ir lá no padre e confessar, né, os seus pecados e tal. Mas se Jesus morreu pelos nossos pecados, nós não precisaríamos confessar mais, nunca mais. Mas não. Então existe uma contradição nisso tudo. E às vezes a gente tem a ilusão de que não, Jesus veio para nos salvar, estamos tranquilos, estamos salvos. Não acontece isso, por quê? Porque você tem que se salvar. Foi por isso que Jesus disse que se você não nascer de novo, você não vai conhecer o reino de Deus. Isso Jesus mesmo que falou. E nascer de novo é você nascer do seu espírito, da sua alma, da sua essência. E quando eu falo aqui, eu estou falando de você nascer de novo, mas nascer não do seu ego, não do seu corpo, não da sua mente, mas da sua essência, da sua consciência. Que é lá assim, é profundo isso, é lá dentro de você. Por isso que a meditação ajuda você a descobrir isso. Porque veja bem, como eu fiz um vídeo outro dia descascando a cebola, você tem que ir descascando, ou seja, você tem uma camada de raiva, você tem uma camada de energia sexual, você tem uma camada de mágoas, você tem uma camada de medo. E você tem que ir mergulhando, mergulhando e tirando essas camadas. Tira uma, tira outra, tira outra. Aí, o que vai sobrar? Quando não sobrar nada para você tirar, você achou você. Aí você vai dizer assim, ó, Vical, mas espera aí, nada? Eu posso dizer para você o seguinte, talvez você estranhe, né? Mas para pensar uma coisa. Imagina que você pegou uma panela de água, tá? Tá ali, você põe a mão, mexe na água, né? Molha alguém, beleza. Só que agora você deixa ferver, 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 ferver. O que vai acontecer com essa água? Ela vira vapor. Você consegue pegar um vapor? Eu não consigo. Então a água sumiu? Não, ela se tornou vapor. A mesma coisa, quando você chegar lá no seu íntimo mesmo, profundo, tá? É um vazio. Esse vazio é você. Esse vazio é Deus. Nós não podemos ter medo desse vazio. Porque na verdade é nesse vazio que surge tudo. Vamos pegar o Big Bang. O que tinha antes do Big Bang? Tinha um nada. Nada. E disso surgiu esse universo. Então, não é tão difícil da gente compreender isso. A preocupação nossa tem de ser de estarmos olhando para dentro de nós para encontrar essas camadas e irmos tirando essas camadas, tirando. Como que se tira? Através da observação, através da meditação. Meditação é observação.
Observação sem julgamento. E aí, você, pelo fato de observar, essas camadas que são do seu inconsciente, quando tornam-se consciente, elas tendem a desaparecer. Então, é relativamente simples. Talvez você diga assim, não tenho tempo. Tem sim. Qualquer 5 minutinhos que você tem, que você olhe para dentro, já está ótimo. Melhor é se você olhar no momento em que você fica inconsciente. Daí eu dei o exemplo da relação sexual. Fique consciente durante a relação sexual. Faça sexo normalmente, mas esteja consciente daquilo que você está fazendo. Não vai dizer que você não tem tempo. Você tem tempo. Por quê? Você não passa 1 ano sem ter relação sexual. Então, é simples, é fácil. É só você realmente fazer alguma coisa e os resultados vão aparecer. Namastê.